Vamos falar de outro assunto polêmico? Por que não? Seguindo adiante aqui no Morning Show, 10 horas e 13 minutos no ponteiro, a gente vai adiante, falando, claro, do futuro das praias brasileiras, que virou assunto em tudo que é lugar, com certeza você acompanhou em algum grau. Isso tudo depois que a PEC 3 de 2022 apareceu na pauta do Senado Federal. E desde então, todo mundo resolveu ter uma opinião a respeito e criticar a proposta, desde artistas, subcelebridades, empresários, ambientalistas, enfim. Na internet, principalmente, tem aparecido muita dúvida e muita desinformação, sem dúvida alguma. E para esclarecer, nada melhor do que o próprio relator da PEC no Senado. Vamos receber ele aí. Olha aí, o prezado 01. Satisfação estar aqui contigo. Olha só, tu acha que tu vai tirar onda na questão dessa PEC aí, ou a esquerda vai conseguir jogar areia e enterrar a tua proposta? Selva. Bom dia, André. Prazer falar com você mais uma vez. Bom dia a todos aí no estúdio, que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu já fui surfista, mas não quero tirar onda com ninguém não, André. E eu agradeço o espaço aqui, porque desinformação a gente não combate com censura. Desinformação a gente combate com informação verdadeira. E é esse o espaço que vocês estão me dando aqui para fazer, trazer informação verdadeira e garantir que essa PEC não trata de privatização de praia, essa PEC sequer trata de praia. Ela trata dos imóveis já ocupados nos ditos terrenos de marinha, que na verdade são de propriedade da União, e que essas pessoas têm que pagar alguma taxa todos os anos ou quando vão transferir o domínio dela para o governo federal. E é isso que essa PEC busca, acabar com 3 tributos: foro, laudêmio e taxa de ocupação. Porque quem está no imóvel desse, André, vê se você concorda comigo, todo ano tem que pagar 0,6% do valor do seu imóvel para a União a título de foro, de um imóvel que já paga IPTU. E da mesma forma, esses imóveis têm que pagar 5% do seu valor venal para o governo federal quando há transferência do domínio dessa propriedade para uma outra pessoa, quando essa é uma operação já tributada com ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, a ideia é acabar com esse tributo e trazer segurança jurídica para as pessoas que hoje ocupam esses imóveis, já que a PEC também estabelece, André, que continuam sob domínio da União, todos aqueles terrenos não ocupados. Então, se alguém tem alguma dúvida com relação à praia, apesar de não tratar de praia, fazendo a interpretação, isso também serviria para as praias, né? Porque a praia não tem uma casa construída na areia. Eu não conheço alguém que construiu dentro da praia uma sua casa. Então, obviamente, quando a gente fala de terrenos já ocupados, a gente não está falando de praia. É importante fazer essa distinção, senador, mas antes da gente abrir aqui para a bancada de fazer questões, a gente seguir esclarecendo todos os pontos aí de contenção, e foi armado um grande banzé digital aí, Luana Piovani versus Neymar, com certeza você acompanhou tudo, e muita gente dando seus pitacos, mas muita desinformação sem dúvida alguma. Mas o fato é que vários dos detratores da PEC, os críticos, estão afirmando que a PEC pode levar à privatização e limitação do acesso público às praias. Na sua opinião, é isso mesmo? Para desmistificar aqui na sua visão se é ou não privatização na prática, e quais alterações vão ser feitas na PEC para garantir que o acesso às praias permaneça livre, público, e isso fique intacto? André, óbvio que a PEC não promove isso. Até, mais uma vez, esse artigo 1º, inciso 1º, como eu falei, diz que aquelas áreas que estão desocupadas continuam sob o domínio da União. Portanto, esses acessos da praia que existem hoje são de domínio da União. A não ser que a União queira permitir que alguém feche esse acesso à praia, tudo continua do jeito que está. Então, não tem nenhuma preocupação. Apesar disso, aí, como já estão chamando de PEC das praias, agora eu vou trazer a praia para dentro da PEC. Vou lá repetir o que já está na legislação, de que a praia é um bem público de uso comum de todos os brasileiros e não pode ser restringido por ninguém. Porque se tivesse qualquer restrição à praia ou ao acesso à praia, eu seria o primeiro a ficar contrário a ela. Mas para tranquilizar aquelas pessoas que adoram passar as férias em grandes resorts à beira da praia, em Miami, Cancún, na Espanha, em Portugal, mas não querem que o brasileiro também disponha disso aqui, que esses empregos sejam gerados aqui no Brasil, eu vou colocar esse texto expressamente para que não haja nenhuma sombra de dúvida. Uma das falas mais recorrentes do ex-presidente Bolsonaro na campanha de 2018, senador, que um dos grandes sonhos, os ideais dele seria transformar Angra dos Reis na Cancún brasileira. E eu queria entender se esse sonho que teve algum avanço nesse sentido e se essa PEC ajuda a materializar esse sonho em algum sentido, ou se são desafios, gargalos e assuntos completamente distintos.
André, essa PEC, em algum momento, pode ser que ajude não só, né, transformar a Angra numa Cancún brasileira, mas todas as cidades litorâneas ou não que têm potencial para o turismo, porque o que essa PEC faz é dar segurança jurídica a essas propriedades. Né? Ninguém faz uma obra num apartamento que é alugado, né, uma grande obra. Você vai botar um dinheiro lá para investir, para reformar a sua sala, né, para, enfim, fazer coisas ali que você sabe que o imóvel não é seu. Você tem muito mais facilidade de investir no imóvel que é seu. Se é o apartamento for seu, você vai fazer a obra que for. Assim como esses imóveis já ocupados, que hoje são da União, não são de propriedade de particulares, muitas vezes, por causa disso, porque ele tem que pagar um aluguel para o proprietário desse terreno que é a União, ele deixa de fazer uma obra, por exemplo, fazer uma caixa de esgoto ali na sua casa e continua deixando como está hoje, esgoto a céu aberto, nas praias. Então, eu acredito muito, sim, nesse potencial. E falando de Angra, nós avançamos em algumas coisas, né, inclusive na infraestrutura de acesso àquela região da Costa Verde toda. Nós fizemos a concessão da rodovia Rio Santos junto com a Dutra, e com isso o acesso vai ser pavimentado, iluminado, inclusive com um Wi-Fi gratuito ao longo de toda a rodovia, então facilitando o acesso. Nós conseguimos ampliar o aeroporto de Angra dos Reis, que hoje já chega a uma pista de 1.200 metros, já recebendo aviões que podem trazer mais passageiros que venham de excursão, por exemplo, esses pacotes que são vendidos em CVC e outros sites, com a pista desse tamanho, já é possível que consiga haver essa conexão direta por avião, porque não é um acesso fácil, né? A pessoa tem que desembarcar lá no Santos Dumont ou Longo Galeão, pegar um carro e viajar mais 2 horas e meia para chegar até Angra dos Reis. Então, é um acesso facilitado. E, obviamente, essa parte de trazer essa segurança jurídica no tocante às propriedades que estão ali na área litorânea, eu acredito que isso em algum momento possa, sim, trazer grandes empreendimentos para Angra dos Reis e para toda a costa brasileira. Bom, senador, é importante sublinhar todos esses pontos ainda que estava gerando muita dúvida, guerra de narrativa sendo insuflada nesse sentido, mas vamos abrir aqui discussão também com a nossa bancada, com o nosso Cristiano Beraldo, que vai te fazer uma pergunta agora. Bom dia, senador. A gente acompanhou nos últimos dias toda essa polêmica e eu fiquei bastante impressionado de ver nas redes sociais Felipe Neto, Luana Piovani e tantos porta-vozes da esquerda produzirem uma quantidade inacreditável de fake news em relação a essa PEC. E as mesmas pessoas que se dizem tão preocupadas com fake news, elas sequer leem o texto e vão adiante para vender para o público uma narrativa absolutamente falsa. O que falta para essas pessoas serem responsabilizadas na mesma medida que elas sempre buscam responsabilizar os outros com qualquer coisa que seja divulgada na internet? Beraldo, sua pergunta é muito interessante, porque esse é um dilema que a gente vive, porque a gente costuma medir os outros pela nossa régua, né? E como eu falei no início da entrevista, nós acabamos de derrubar aqui ou melhor, manter um veto do presidente Bolsonaro que criava o crime de fake news com punição de até 5 anos de cadeia, porque a gente entende que esse não é o caminho, né, de cadeia, e quem é que vai definir o que é fake news? Eu continuo acreditando, Beraldo, que o melhor caminho é esse, combater a desinformação com informação. E por mais que seja muito mais trabalhoso, muito mais cansativo, eu acho que no médio e longo prazo é prazeroso também nós temos a vitória da narrativa a partir de dados, de fatos verdadeiros. Então, Luana Piovani, Felipe Neto, né, esses que você citou, eles só caem em descrédito a cada dia. Eles mentem e mentem, mas são pegos na mentira, que tem perna curta. E eu acredito muito nesse trabalho de trazer informação como a Jovem Pan traz, como vocês estão trazendo aqui no programa. E, mais uma vez, porque é uma hipocrisia danada, né? E eu tenho certeza que eles são contra, muito mais porque o Flávio Bolsonaro é relator da matéria do que por causa da matéria em si. Eu tenho a convicção absoluta que eles sequer leram a PEC. São 2 páginas só, não dá muito trabalho, não perde muito tempo. Lê ali as 2 páginas da PEC e vai entender que, na verdade, ele é muito benéfica para o Brasil. Eu fico feliz, Beraldo, para concluir a sua pergunta, quando essa PEC é acusada de ter o potencial de trazer grandes investimentos, grandes empreendimentos, grandes resorts para a orla do nosso Brasil. É um sinal de que a gente está no caminho certo e que a PEC é boa. Olha só, olha só, minha gente, eu queria dizer pro Flávio aí que eu apoio essa PEC aí. Afinal de contas, tem muita gente usando fake news para conosco aí, ô 01, para dizer que essa PEC do meu 01 é um verdadeiro número 2. E não é, tá ok? Vamos abrir aqui pro PP, o Chiquinho Pão de Hambúrguer, nosso comunista, nosso Karl Marx da Toscana. Fica à vontade aí, ó.
falar as groselhas dele. Senador, bom dia, senador. Prazer estar contigo aqui no Morning Show, conversar sobre o tema de suma importância para o Brasil, né? Com certeza, quando você usa o termo PEC da privatização das praias, você usa um termo pejorativo que causa, no inconsciente coletivo, né, uma reprovação automática da questão, né? Então, realmente, usar o PEC da privatização das praias como termo a essa PEC é um problema e causa mais desinformação do que informação. E a desinformação, ao contrário do que o Beraldo quer colocar aqui, não é algo só da esquerda, é algo que todo mundo, infelizmente, no mundo contemporâneo de informação, está suscetível a fazer e a receber informação desse tipo, né? Mas minha questão vai no seguinte sentido, né? Eu acho que o debate no Brasil, infelizmente, ele está completamente míope e equivocado por conta da polarização, não é? Eu vejo pontos positivos em algumas alegações de ambientalistas, eu vejo pontos positivos em algumas questões levantadas por pessoas preocupadas com a aprovação desse projeto, né? Um deles, por exemplo, seria o fato de que essa PEC das praias, né, ela cria ambiente para regularizar terrenos ilegais que sejam ocupados por restinga, ocupados por mangue, né, que daria um problema, de certa forma, para todo o ecossistema do Brasil. Além disso, né, como o Marinho colocou aqui no começo, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, se um resort entrasse no terreno da Marinha, né, e colocasse um empreendimento muito grande, de certa forma, esse resort acabaria atrapalhando o acesso realmente dos banhistas na praia. Essa PEC não deveria regular também o acesso dos banhistas às praias, já que a praia não está sendo objeto dessa PEC? Pepe, obrigado pela sua pergunta, porque, mais uma vez, a PEC trata de imóveis já ocupados. Tá? Se hoje tem uma área de restinga, uma área de Mata Atlântica que está desocupada, ela vai continuar sob o domínio da União e ali qualquer coisa que surja vai ser com as regras que existem hoje já. E outra coisa, ainda que, vamos supor, essa PEC foi aprovada hoje, qualquer empreendimento que seja construído vai ter que respeitar a legislação ambiental, o plano diretor do município, que é uma coisa que essa PEC também busca, tá, Pepe? Eu sou muito a favor da municipalização desse tema, porque ninguém melhor do que o prefeito para saber se em determinada região que já é ocupada, ele vai permitir a construção de um hotel, de um resort, de uma praça, de um estádio, de um parque, de um zoológico. Não é ele que sabe o que é melhor para a cidade. Eu acredito muito nessa competição entre municípios ali, uns próximos aos outros, de quem tem mais atrações para o turista. Acho que é assim que a gente começa a construir uma grande rede, uma grande cadeia de turismo em todo o Brasil, quando a gente desburocratiza e, óbvio, com responsabilidade, com sustentabilidade. Mas só para te dar um exemplo, como é que você tem razão, a discussão é míope, e não só nesse tema, em vários outros, eu procuro ser coerente, Pepe. Vou te dar um exemplo rápido. Na semana passada, aqui na comissão do Senado, eu votei a favor de um projeto de lei que beneficia a Embratur. A Embratur é a empresa brasileira de turismo que é responsável por atrair os turistas estrangeiros aqui para o Brasil. Quem é o presidente dessa Embratur? Marcelo Freixo. É um opositor meu no Rio de Janeiro, da extrema esquerda, e apesar de ele ser o presidente, eu votei a favor porque eu acredito que aquele projeto traria ali mais recursos para um fundo para promover o turismo, para promover o Brasil e captar turistas de lá, de fora para cá. E essa PEC, vou te dar o exemplo do Complexo da Maré. O Complexo da Maré, a favela da Maré, ela fica num terreno de Marinha. Ali é propriedade da União, né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, ela fica ali entre a Avenida Brasil e a Baía de Guanabara. Cerca de 8.300 imóveis ali são em terrenos de Marinha. E essa PEC é uma das formas de se dar o título de propriedade definitivo para aquelas pessoas, e isso é benéfico. E essa PEC também atinge quem mora na Avenida Atlântica, porque quem está ali na orla de Copacabana também paga furo, também paga laudêmio. Então a PEC é altamente democrática, que beneficia as pessoas mais pobres lá do Maré até a Avenida Atlântica, em Copacabana. E olha que bom se essas pessoas mais humildes tiverem o título de propriedade definitivo desses imóveis, o PP. Vão poder deixar de herança para os seus filhos e netos, vão ter um endereço onde os Correios possam fazer entregas e incluir essas pessoas, fazer uma comprinha na internet de algo, uma blusinha na Shopee para poder usar em casa ou para poder revender ali na sua comunidade. Bom, enfim, vão poder dar em garantia esse imóvel para pegar um financiamento no banco, talvez abrir o seu próprio negócio. Então, eu tenho a convicção de que ela é excepcional para as pessoas mais pobres, para aquelas pessoas que têm mais condições, e não tem porquê a gente insistir em ter na legislação uma espécie de tributação. Impostos que essas propriedades já pagam a título de IPTU e TBI, não tem por que ficar pagando furo e laudêmio, não tem nenhuma lógica isso, um imposto lá de 1841 da época do Império.
Boa, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Fica aqui com a gente, o papo tá bom. 10 horas e 28 minutos para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente volta, fica com a gente. E seguindo adiante, para você que está nos assistindo, claro, nas multiplataformas da Jovem Pan, vamos trazer o nosso Mano Ferreira para fazer uma questão agora para o senador. Vamos que vamos. Bom dia, senador. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente sobre esse tema que tem chamado tanta atenção. E um dos pontos confusos para muita gente é relacionado à expressão terrenos de marinha, que faz muita gente achar que são terrenos da Marinha, né? Eu queria que o senhor esclarecesse como que funciona isso, por que tem esse termo. E o segundo aspecto a gente está falando sobre a eliminação de várias taxas, que inclusive são uma pauta muito antiga. Eu lembro que o ex-senador Marco Maciel, por muitos anos, lutou pela extinção dessa taxa de foro, laudêmio, etc. Mas a pergunta é, a gente tem alguma estimativa de quanto isso significa para os cofres públicos hoje? Quanto que estamos cobrando a mais, né, nessa bitributação dos brasileiros, nessas taxas que podem ser extintas com a PEC? Mano, acho que a sua pergunta fecha bem o que eu posso concluir de pontos mais importantes dessa PEC. Na verdade, não são, como você falou, não são terrenos da Marinha do Brasil, né? São terrenos de Marinha, e se deu esse nome lá atrás, porque, enfim, desde a época de 1831 é que se mede essa faixa desse terreno. Você tem uma ideia maluquice, como é que é desatualizado, mano? Vou resumir aqui, a média das marés altas no ano de 1831, você pega uma faixa de 33 metros, depois disso, aí que você começa a ter autorização para construir alguma coisa nesses terrenos ditos de Marinha, que na verdade são terrenos da União, são propriedade da União. Essas três taxas, o foro, laudêmio e a taxa de ocupação, o governo arrecadou ano passado 1,1 bilhões de reais com essas taxas. E eu digo que o governo, por incrível que pareça, não vai perder dinheiro, porque a PEC prevê duas formas de transferência de propriedade da União. A gratuita, como eu falei, aquele exemplo lá do pessoal do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, porque são habilitações de interesse social, e todas as outras formas, mano, são onerosas. Então vai se pagar. Se aquela pessoa que hoje ocupa esse imóvel quiser comprar esse título definitivo da União, como está aqui na PEC, ele vai ter que pagar uma taxa. E das dezenas de milhares de imóveis que a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão do governo federal responsável por, enfim, regulamentar e fiscalizar essa parte, eles estimam que esses imóveis que eles têm lá mapeados estão avaliados em aproximadamente 110 bilhões de reais. Imagina só, a gente está falando de 1 bilhão aproximadamente de arrecadação ao ano contra esses imóveis que valem 110 bilhões de reais. Vamos supor que se pague uma pessoa paga uma parte desse valor, dessa avaliação, para ter esse título de propriedade. São dezenas de bilhões de reais, mano, que a gente pode reverter para, inclusive, preservação do meio ambiente. São recursos que podem ser usados ali para infraestrutura em locais com potencial turístico. Você pode usar esses recursos para fazer ali a proteção da orla, para ficar mais resistente àquelas ressacas. Você pode fazer ali o replantio de manguezais em áreas já degradadas, de Mata Atlântica. Você pode fazer uma série de intervenções com esse dinheiro que certamente vão beneficiar o meio ambiente. Pode fazer toda a parte de saneamento básico em praias onde isso não existe. E a gente vê, lamentavelmente, aquelas línguas negras invadindo as praias, algumas até no próprio Rio de Janeiro, o que é lamentável. Então, essa PEC é favorável em todos os sentidos. E, obviamente, é o caso, um princípio que eu sigo aqui, mano, que o Estado, nesse caso, atrapalha. Né? O Estado não é a solução, o Estado é o problema. E esse é mais um exemplo de como o Estado é um problema. Qual o sentido tem de ficar pagando aluguel para o governo federal desses imóveis, dessas propriedades, repito, já ocupadas? Não tem nenhum impacto ambiental, não vai haver invasão de nada, estímulo à grilagem, nada. O terreno que é vazio hoje continua sob domínio da União. Então, tenho a convicção de que com essas explicações, ao longo do tempo, a gente vai conseguir desfazer essa narrativa mentirosa de que é uma PEC que trata de privatizar praias ou de fechar os acessos a praias. Isso não é verdade, isso é mentira. E aqui, essa PEC deve ser aprovada, sim, com grande maioria, tanto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como aqui no plenário também. Olha só, para todos vocês aí que estão escutando o Morning Show, são 10 horas e 33 minutos. Ô Flávio,
E estamos de volta para você que está nos escutando. Presidente Bolsonaro apresentando o Morning Show. E para concluir essa discussão para com o Flávio, olha só, a última coisa que eu quero é ficar arrumando problema com animal marinho. Já basta o André, tá ok? E olha só, tinha a prezada, a gente ouviu tanto da prezada baleia, mas que agora tá tudo bem. A gente tomou uma tubaína juntos, fez amizade e eu dei até um nome para ela, que é Taif, tá ok? Senador, obrigado pela presença. André, Os esclarecimentos são importantes, o julgamento fica para a nossa audiência, claro. Você trouxe uma visão técnica, embasada e, claro, esse programa é uma tribuna livre. Obrigado demais pela gentileza de estar aqui. Independente de qualquer diferença e atrito do passado, está no passado e a gente sempre vai ter aqui uma porta aberta para você trazer todos os esclarecimentos. Obrigado, senador. André, eu que agradeço aí o papo descontraído, o espaço, né, livre que vocês me deram, democrático, e parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua atuação, e certamente a audiência do Morning Show aumentou com a sua presença e a forma como você conduz o programa. Parabéns, um grande abraço a todos e um bom dia. Boa, senador, obrigado pela moral.